Claude 4 Sonnet. Questão 1. O que caracteriza um neurônio em repouso e qual o papel das concentrações únicas de Na+ e K+ nesse estado? Resposta. O neurônio em repouso mantém potencial de membrana de menos 70 mV, com Na+ em maior concentração extracelular e K+ em maior concentração intracelular. A bomba Na+, K+ atua continuamente, mesmo em atividade mínima, bombeando 3 Na+ para fora e 2 K+ para dentro, mantendo os gradientes únicos e a negatividade interna. Essa distribuição assimétrica estabelece o potencial de repouso e mantém o neurônio pronto para ativação. Questão 2. Descreva o papel da bomba Na+, K+ na manutenção do potencial de repouso do neurônio. Resposta. A bomba Na+, K+ é essencial para manter o potencial de repouso de menos 70 mV. Atua ativamente bombeando íons contra seus gradientes, remove Na+ do interior, baixa concentração, para o exterior, alta concentração, e transporta K+ do exterior para o interior. Consome ATP e gera saída líquida de carga positiva. 3 Na+ saem, 2 K+ entram, contribuindo diretamente para a negatividade interna e preparando o neurônio para responder a estímulos. Questão 3. Explique o conceito de despolarização e sua relação com a entrada de Na+ no neurônio. Resposta. Despolarização é a mudança do potencial de membrana de menos 70 mV em direção à positividade. Quando um estímulo abre canais de Na+ sensíveis ao estímulo, íons Na+ entram na célula devido ao gradiente eletroquímico favorável. Essa entrada torna o interior menos negativo. Se a despolarização atingir a voltagem limiar, menos 50 mV, desencadeia a abertura massiva de canais Na+ voltagem dependentes, gerando potencial de ação. Questão 4. O que é a voltagem limiar e qual sua importância para o potencial de ação? Resposta. A voltagem limiar é o nível crítico de despolarização, 20 mV acima do repouso igual a menos 50 mV, necessário para desencadear um potencial de ação completo. Atua como gatilho no princípio tudo ou nada. Estímulos que atingem o limiar geram potencial de ação completo. Estímulos sublimares produzem apenas despolarização local que se dissipa. Uma vez atingido, todos os canais Na+ voltagem dependentes se abrem, promovendo despolarização total até mais 30 mV. Questão 5. Detalhe o processo de despolarização total até mais 30 mV após o neurônio atingir o limiar. Resposta. Ao atingir a voltagem limiar, ocorre a abertura explosiva e sincronizada dos canais Na+ voltagem dependentes. Esses canais diferem dos sensíveis ao estímulo inicial e se abrem massivamente em resposta ao limiar. O grande influxo de Na+ inverte rapidamente o potencial de membrana, tornando o interior positivo até mais 30 mV. Este pico representa a despolarização total, momento em que o neurônio responde ativamente ao estímulo de forma máxima. Questão 6. Quais são os dois tipos de canais de Na+ mencionados no material e como eles são ativados no processo de potencial de ação? Resposta. Existem dois tipos: canais Na+ sensíveis ao estímulo, abertos em menos 70 mV, permitem pequena entrada inicial de Na+, causando despolarização local graduada. Canais Na+ voltagem dependentes, ativados ao atingir voltagem limiar, abrem-se todos simultaneamente promovendo despolarização total até mais 30 mV. Os primeiros iniciam o processo, os segundos executam a resposta completa do neurônio quando o limiar é alcançado. Questão 7. Defina potencial de ação no contexto da fisiologia neuronal. Resposta. Potencial de ação é uma corrente elétrica autopropagável que se espalha entre células nervosas. Representa mudança rápida e transitória na voltagem através da membrana neuronal, movendo-se como onda. É uma sequência de eventos eletroquímicos envolvendo movimentação iônica, onde a despolarização inicial desencadeia a abertura de mais canais únicos. Permite comunicação eficiente entre neuroníons distantes,
transmitindo informações rapidamente sem perder intensidade. Questão 8. Como a concentração iônica de Na e K contribui para o potencial de repouso de menos 70 mV? Resposta. A distribuição desigual de Na maior extracelular e K maior intracelular cria gradientes eletroquímicos fundamentais. K tende a sair da célula devido à maior permeabilidade da membrana em repouso, levando cargas positivas e tornando o interior negativo. Na tem forte gradiente para entrar, mas encontra membrana menos permeável. A bomba Na K contrabalança vazamentos, expulsando 3 Na e importando 2 K, contribuindo para a negatividade de menos 70 mV. Questão 9. O que acontece com o neurônio se o estímulo não atinge a voltagem limiar? Resposta. Estímulos sublimares causam apenas despolarização local passiva que se dissipa rapidamente. Pode ocorrer pequena entrada de Na mas os canais voltagem dependentes não são ativados. A despolarização não é autopropagável e o neurônio não responde completamente. Retorna ao potencial de repouso, menos 70 mV, sem gerar potencial de ação propagado, demonstrando o princípio tudo ou nada. Apenas estímulos que atingem o limiar produzem resposta neuronal completa. Questão 10. Diferencie o estado do neurônio em repouso da fase inicial de despolarização. Resposta. Repouso. Potencial estável de menos 70 mV, gradientes iônicos estabelecidos, neurônio pronto para ser ativado, canais Na sensíveis ao estímulo aguardando o sinal. Despolarização inicial. Desencadeada por estímulo, pequena entrada de Na torna a membrana menos negativa, evento graduado que pode ou não evoluir para potencial de ação. Nesta fase, a célula não responde completamente até atingir o limiar, quando progride para despolarização total. Questão 11. Compare neurônios amielínicos e mielinizados em termos de propagação do potencial de ação. Resposta. Amielínicos. Potencial de ação percorre axônio continuamente, despolarizando cada segmento sucessivo da membrana. Propagação lenta, pois cada porção deve ser despolarizada individualmente. Mielinizados. Bainhas de mielina, células de Seva, isolam eletricamente o axônio. Potencial de ação salta entre nódulos de Ranvier, condução saltatória. Propagação significativamente mais rápida e energeticamente eficiente, permitindo comunicação neural ágil. Diminuída em doenças restritivas, pneumonia. Aumento CRF-CPT indica problema obstrutivo. Diminuição CPT sugere problema restritivo. Questão 12. Qual a função das células de Seva e sua relação com a bainha de mielina? Resposta. Células de Seva são células gliais do sistema nervoso periférico responsáveis por formar bainhas de mielina. Enrolam-se repetidamente em torno dos axônios, criando múltiplas camadas concêntricas de membrana celular. Cada célula mieliniza apenas um segmento de um axônio, criando revestimento segmentado. As bainhas resultantes agem como isolantes elétricos, permitindo condução saltatória entre nódulos de Ranvier, aumentando drasticamente a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Questão 13. O que são as bainhas de mielina e qual seu impacto na condução nervosa? Resposta. Bainhas de mielina são estruturas isolantes compostas por múltiplas camadas da membrana de células gliais, ricas em lipídios. Envolvem axônios com interrupções nos nódulos de Ranvier, alta concentração de canais voltagem dependentes. Impacto principal. Aumento substancial da velocidade de propagação através da condução saltatória. Impulso salta entre nódulos em vez de propagação contínua. Desenvolvimento evolutivo crucial para respostas rápidas e coordenadas no organismo. Questão 14. Descreva a estrutura básica de um neurônio, corpo celular, axônio, em relação à bainha de mielina. Resposta. Corpo celular. Centro metabólico com núcleo e organelas,
sede da síntese proteica e produção de neurotransmissores. Axônio, projeção longa transmitindo potencial de ação, pode ser amielínico ou mielinizado. Mielinização. Células de ceva enrolam-se em torno do axônio formando revestimento segmentado com nódulos de Ranvier. Essa relação estrutural é essencial para a velocidade e eficiência da transmissão do impulso nervoso. Questão 15. Como a mielinização influencia a velocidade de transmissão do impulso nervoso? Resposta. Mielinização acelera dramaticamente a transmissão através da condução saltatória. Bainhas de mielina isolam eletricamente grandes porções do axônio, impedindo o fluxo iônico nessas regiões. Potencial de ação salta entre nódulos de Ranvier, lacunas com alta concentração de canais na mais voltagem dependentes. Mais rápido que condução contínua e energeticamente eficiente. Bomba na mais K mais trabalha menos pois movimentação iônica ocorre apenas nos nódulos. Questão 16. Explique a fenda sináptica e sua importância na comunicação neuronal. Resposta. Fenda sináptica é o espaço microscópico entre neurônios pré- e pós-sinápticos, não encostam. Característica fundamental das sinapses químicas. Importância. Permite modulação e integração de sinais impossível com contato direto. Converte sinal elétrico em químico. Potencial de ação desencadeia a liberação de neurotransmissores na fenda, que se ligam a receptores pós-sinápticos gerando novo sinal elétrico. Local dinâmico de processamento, modulação e transmissão de informações. Questão 17. Descreva o transporte de vesículas contendo neurotransmissores do corpo celular para a sinapse, mediado pela cinesina. Resposta. Cinesina realiza transporte axonal anterógrado de vesículas com neurotransmissores do corpo celular, local de síntese, para terminal sináptico. Move-se ao longo de microtúbulos, trilhos intracelulares, ligando-se à vesícula e ao microtúbulo. Utiliza a energia ATP para caminhar em direção à extremidade positiva do microtúbulo, terminal sináptico. Garante suprimento constante de neurotransmissores nos terminais nervosos para liberação quando estimulado. Questão 18. Qual o papel da dineína no transporte axonal neuronal? Resposta. Dineína executa transporte retrógrado, movimento oposto à cinesina. Transporta vesículas vazias de volta ao corpo celular após liberação de neurotransmissores. Vesículas são recapturadas por endocitose no terminal pré-sináptico e precisam ser recicladas. Move-se em direção à extremidade negativa do microtúbulo. Crucial para reciclagem de componentes, gerenciamento de resíduos celulares e comunicação terminal-corpo celular, garantindo homeostase e funcionalidade neuronal. Questão 19. O que significa a afirmação de que neurônios pré- e pós-sinápticos não encostam e qual a implicação disso? Resposta. Significa separação física microscópica entre membranas pré- e pós-sinápticas na maioria das sinapses químicas. Implicação principal. Transmissão não pode ser puramente elétrica direta. Sinal elétrico, potencial de ação, deve ser convertido em químico, neurotransmissores, para atravessar a fenda. Permite complexidade e flexibilidade. Sinais podem ser modulados, amplificados ou inibidos dependendo do tipo de neurotransmissor receptor. Crucial para a plasticidade sináptica, aprendizagem e memória. Questão 20. Ilustre a importância do transporte axonal rápido para a manutenção da função sináptica. Resposta. Transporte anterógrado. Cinesina leva vesículas com neurotransmissores do corpo celular para terminal sináptico. Sem isso, haveria esgotamento de neurotransmissores, comprometendo transmissão. Transporte retrógrado. Dineína recicla vesículas vazias de volta ao corpo celular. Previne acúmulo no terminal e garante recursos para novas vesículas. Também sinaliza condições do terminal para o corpo celular.
Ambos garantem homeostase e funcionalidade sináptica contínua. Questão 21. Quais são os principais músculos envolvidos na inspiração, conforme o material didático? Resposta: diafragma, principal músculo inspiratório. Em repouso apresenta hemicúpulas que ficam retas na contração, descendo e aumentando o volume torácico longitudinal. Músculos intercostais externos. Contraem-se elevando costelas, aumentando diâmetros anteroposterior e lateral da caixa torácica. Trabalham coordenadamente para expandir cavidade torácica, diminuindo pressão alveolar e permitindo a entrada de ar. Questão 22. Detalhe os eventos fisiológicos que ocorrem durante a inspiração. Resposta: sequência coordenada. 1. Contração dos músculos intercostais externos e diafragma. 2. Diafragma baixa. Hemicúpulas ficam retas, promovendo aumento longitudinal. 3. Intercostais externos elevam costelas aumentando diâmetros anteroposterior lateral. 4. Aumento do volume pulmonar. 5. Pressão interna alveolar diminui. Gradiente negativo vs atmosfera. 6. Ar entra dos pulmões. Maior pressão, menor pressão, até equalização. Questão 23. Como o diafragma atua durante a inspiração e o que significa a referência às hemicúpulas? Resposta: hemicúpulas. Duas porções arqueadas do diafragma que se elevam para dentro da cavidade torácica quando relaxado. Contração. Fibras musculares encurtam, hemicúpulas ficam retas. Retificação e abaixamento resultam em aumento longitudinal da cavidade torácica. Expansão diminui pressão intratorácica, aspirando ar externo para os pulmões. O cálcio induz essa contração transformando o sinal nervoso, nervo frênico, em força mecânica. Consequência do aprisionamento, pulmões hiperinsuflados. Grande parte é ar velho que não participa de trocas gasosas. Contraste. CPT. Questão 24. Descreva os eventos da expiração, conforme o material didático. Resposta: processo predominantemente passivo. 1. Relaxamento da musculatura intercostal e diafragma. 2. Diafragma volta à forma de hemicúpula, elevando-se. 3. Retração elástica dos pulmões e parede torácica. 4. Diminuição do volume pulmonar. 5. Pressão interna aumenta, maior que a atmosférica. 6. Ar sai dos pulmões, maior pressão, menor pressão, até equilíbrio. Em esforço, músculos intercostais internos auxiliam ativamente. Questão 25. Qual o papel dos músculos intercostais internos na respiração e como eles se diferenciam dos externos? Resposta: intercostais externos, ativados na inspiração, contraem-se elevando costelas, aumentando o volume torácico. Intercostais internos, associados à expiração. Em repouso, expiração é passiva. Em expiração forçada, contraem-se puxando costelas para baixo dentro, diminuindo ativamente volume torácico, elevando pressão intratorácica e expulsando ar potentemente. Externos igual inspiratórios, internos igual expiratórios acessórios, apenas em esforço. Questão 26. Explique a relação entre volume pulmonar e pressão interna do alvéolo na entrada e saída de ar. Resposta: Lei de Boyle. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Inspiração. Contração muscular aumenta o volume pulmonar, pressão alveolar diminui, menor que a atmosférica, ar entra. Expiração. Relaxamento muscular, diminuição volume pulmonar, pressão interna aumenta, maior que a atmosférica, ar sai. Ar sempre flui de maior para menor pressão até equalização. Princípio fundamental da ventilação pulmonar. Questão 27. Qual o papel do cálcio na contração do diafragma, conforme implícito no material? Resposta: cálcio induz a contração do diafragma, papel indispensável no mecanismo molecular.
Íons K sobrescrito 2 liberados no citoplasma ligam-se a proteínas reguladoras dos filamentos contráteis, actina ou miosina, desmascarando sítios de ligação. Permite cabeças da miosina ligarem-se à actina realizando golpe de força, encurtando o sarcomero. Elo molecular transformando o sinal nervoso, nervo frênico, em força mecânica. Sem cálcio, diafragma não contrai e inspiração não ocorre. Questão 28. Como a frequência respiratória é calculada no contexto do volume de ar trocado, considerando o espaço morto? Resposta. Fórmula. Frequência respiratória multiplicação, volume de ar corrente, espaço morto. Volume de ar corrente, VAC ar inspirado, exalado por respiração normal. Espaço morto, volume que não participa de trocas gasosas, vias aéreas condutoras. Exemplo: 12 vezes 350 igual 4.200 ml, mínimo subtração do espaço morto fornece volume que realmente atinge alvéolos, indicador mais preciso da ventilação pulmonar eficaz que apenas VAC multiplicação frequência. Questão 29. O que é o espaço morto na respiração e como ele afeta o cálculo da ventilação alveolar? Resposta. Espaço morto. Volume de ar inspirado que não participa de trocas gasosas, ar que não chega ao pulmão, alvéolos funcionais. Preenche vias aéreas condutoras, traqueia, brônquios, bronquíolos, sem superfície para troca OCO. Cálculo ventilação alveolar. Deve subtrair espaço morto do volume corrente para obter ar que efetivamente atinge alvéolos por respiração. Crucial para a avaliação precisa da função respiratória. Questão 30. Defina o volume de ar corrente, VAC, e seu valor médio, conforme o material didático. Resposta. Definição. Volume de ar inspirado e exalado a cada movimento respiratório normal e tranquilo. Representa a quantidade de ar mobilizada nos pulmões durante ciclo respiratório em repouso. Valor médio, 500 ml. Referência padrão para adultos saudáveis, usado como base para calcular outras capacidades, volumes pulmonares e estimar ventilação total alveolar em condições de repouso. Questão 31. O que é o volume reserva inspiratória, VRI, e qual seu valor médio? Resposta. Definição. Volume máximo de ar inspirado após uma inspiração normal. Quantidade extra de ar que pode ser inalada além de respiração tranquila, VAC, refletindo reserva de inspiração dos pulmões. Valor médio, 3.000 ml. Grande reserva permite aumentar profundidade respiratória em situações de maior demanda de oxigênio, exercício, suspirar e bocejar, demonstrando adaptabilidade do sistema respiratório. Questão 32. Explique o volume reserva expiratória, VRE, e qual seu valor médio. Resposta. Definição. Volume máximo de ar que pode ser exalado de forma forçada após expiração normal. Capacidade de expelir ar adicional após exalação tranquila, demonstrando reserva de expiração. Valor médio, 1.100 ml. Importante para atividades exigindo expiração forte controlada, cantar, falar, tossir, reflete elasticidade pulmonar e força dos músculos expiratórios acessórios. Obstrução de vias aéreas, perda de elasticidade. Paciente retém mais ar após cada respiração. CPT aumentada. POC. Questão 33. Defina volume residual, VR, e sua importância fisiológica, incluindo seu valor médio. Resposta. Definição. Ar que permanece no pulmão após expiração forçada. Volume que não pode ser exalado voluntariamente. Valor médio, 1.200 ml. Importância fisiológica. Impede colapso completo de alvéolos e vias aéreas, permite troca gasosa entre respirações, mantém pressão parcial ou mais constante no sangue, previne flutuações drásticas, garantindo oxigenação ininterrupta. Questão 34.
Calcule a capacidade vital, CV, com base nos volumes apresentados e cite as condições que podem diminuí-la. Resposta. Cálculo. CV igual você mais VRI mais VRE igual a 500 mais 3.000 mais 1.100 igual 4.600 ml. Representa volume máximo de ar que pode ser movido para dentro ou fora dos pulmões. Condições que diminuem CV: doença neuromuscular, fadiga generalizada, edema pulmonar, POC, obesidade. Afetam capacidade de expansão e expulsão de ar por fraqueza muscular, restrição física ou comprometimento da elasticidade pulmonar. Questão 35. O que é a capacidade inspiratória, CI, e como ela é calculada? Quais condições podem levar à sua diminuição? Resposta. Definição: volume máximo de ar inalado após expiração normal. Cálculo: CI igual você mais VRI igual a 500 mais 3.000 é igual a 3.500 ml. Condições que diminuem CI: doença restritiva e obesidade. Em doenças restritivas, fibrose pulmonar, rigidez do tecido pulmonar, parede torácica impede expansão completa. Na obesidade, peso extra sobre tórax ou abdômen restringe expansão pulmonar ou diafragmática. Questão 36. Defina a capacidade residual funcional, CRF, e sua fórmula. Em quais condições ela pode estar aumentada? Resposta. Definição: volume de ar que permanece nos pulmões após expiração normal, servindo como reserva para troca gasosa contínua. Cálculo: CRF igual VRE mais VRI igual a 1.100 mais 1.200 é igual a 2.300 ml. Condições que aumentam CRF: POC, SARA, obesidade. Na POC, aprisionamento de ar por obstrução de vias aéreas, perda de elasticidade resulta em maior volume residual. Questão 37. O que é a capacidade pulmonar total, CPT, e como é calculada? Cite exemplos de condições que diminuem e aumentam a CPT. Resposta. Definição: volume máximo de ar que pulmões podem conter após inspiração máxima. Cálculo: CPT igual você mais VRI mais VRE mais VRI igual a 500 mais 3.000 mais 1.100 mais 1.200 é igual a 5.800 ml. Diminuição: doenças restritivas, pneumonia, limitam expansão pulmonar. Aumento: POC, aprisionamento de ar por dificuldade de exalar, aumentando o volume residual. Questão 38. Quais são as áreas cerebrais envolvidas no controle da ventilação, conforme o material didático? Resposta: áreas moduladoras, ponte área pneumotáxica e área apneústica, modulam a atividade dos centros respiratórios primários. Centros primários: bulbo centro inspiratório, gera ritmo básico, ativa músculos inspiratórios, e centro expiratório, atua na expiração forçada. Sensores: quimioceptores. Coordenação entre essas áreas garante respiração contínua, eficiente e ajustada às demandas do organismo. Questão 39. Descreva a função da área pneumotáxica no controle respiratório. Resposta: localização, ponte do tronco encefálico. Função: influencia a duração da fase inspiratória e frequência respiratória. Associada diretamente à frequência respiratória. Envia impulsos que inibem o centro inspiratório no bulbo, limitando a duração da inspiração e promovendo o início da expiração. Contribui para ritmo respiratório suave e regular, evitando respirações profundas prolongadas, apneusas, ajustando velocidade dos ciclos inspiratório-expiratório. Questão 40. Qual o papel da área apneústica no ciclo respiratório? Resposta: localização, ponte do tronco encefálico. Função: promove inspiração prolongada, oposta à área pneumotáxica. Ligada à ativação do centro inspiratório, enviando sinais estimulatórios que prolongam duração da inspiração.
Se atuasse sem controle da área pneumotáxica, resultaria em inspiração profunda sustentada, apneuse. Em condições normais, a área pneumotáxica modula sua atividade garantindo o ritmo respiratório adequado. Questão 41. Explique a interação entre o centro inspiratório e o centro expiratório no controle da ventilação. Resposta. Centro inspiratório, gerador do ritmo respiratório, bulbo. Neurônios disparam ciclicamente ativando músculos inspiratórios, diafragma, intercostais externos. Centro expiratório, normalmente inativo em repouso, expiração passiva. Em demanda aumentada, exercício, centro inspiratório ativa centro expiratório, que envia sinais para músculos expiratórios acessórios, intercostais internos, abdominais, promovendo expiração forçada. Interação cíclica garante padrão respiratório adequado às necessidades. Questão 42. Qual a importância dos quimioceptores no controle da ventilação? Resposta. Função. Vigilância da composição química do sangue e o líquido cefalorraquidiano, ajustando ritmo, profundidade respiratória para manter a homeostase. Centrais. Bulbos sensíveis a CoH no líquido cefalorraquidiano. Aumento estimula a ventilação. Periféricos. Corpos carotídeos ou aórticos sensíveis principalmente a arterial. Queda significativa. Hipossemia. Estimula a ventilação. Agem como sensores informando necessidade de ajustar a respiração para manter o CO dentro dos limites fisiológicos. Questão 43. Como o sistema nervoso central integra os sinais das áreas de controle da ventilação para regular a frequência respiratória? Resposta. Centro inspiratório, bulbo gerador rítmico fundamental com neurônios de atividade intrínseca cíclica. Modulação. Área apneústica estimula, prolonga a inspiração, vs área pneumotáxica inibe, limita a inspiração, regula a frequência. Feedback. Quimioceptores fornecem informação sobre gases sanguíneos, aumentando ou diminuindo a atividade dos centros conforme necessidades de OACO. Integração de sinais excitatórios e inibitórios com feedback químico mantém ventilação ideal para diferentes condições fisiológicas. Questão 44. Quais são as características de um neurônio em repouso em relação ao seu potencial elétrico? Resposta. Potencial de membrana, menos 70 mV, intracelular negativo. Distribuição iônica, na maior concentração extracelular, K maior concentração intracelular, criando gradiente eletroquímico. Bomba na K, atividade mínima mas constante, retira sódio e traz de volta potássio, mantendo gradientes. Estado, sistema dinâmico, eletricamente polarizado, pronto para ser ativado por estímulo. Questão 45. Como a entrada inicial de NA+ no neurônio difere da despolarização total? Resposta. Entrada inicial. Resposta graduada via canais NA sensíveis ao estímulo. Pequena entrada causa despolarização local. A célula não responde completamente se não atingir limiar. Despolarização total. Evento tudo ou nada ao atingir limiar. Todos os canais na voltagem dependentes abrem. Influxo maciço rápido. Inversão completa até mais 30 mV. Momento em que a célula responde efetivamente, gerando propagando potencial de ação. Questão 46. Explique por que a mielinização é vantajosa para a propagação rápida do potencial de ação. Resposta. Isolamento elétrico. Bainhas de mielina, células de ceva, impedem propagação contínua, forçando o impulso a saltar entre nódulos de Ranvier, condução saltatória. Vantagens. Velocidade drasticamente aumentada vs condução contínua. Amielínicos percorrem axônio lentamente. Eficiência energética. Bombas iônicas trabalham menos. Movimentação iônica apenas nos nódulos. Alta concentração de canais voltagem dependentes nos nódulos permite regeneração rápida do potencial. Questão 47.
Como a anatomia do axônio e a fenda sináptica se relacionam na transmissão de um sinal entre neurônios? Resposta: axônio, via de condução do potencial de ação do corpo celular aos terminais sinápticos, rápido e mielinizado. Fenda sináptica, espaço microscópico onde neurônios não encostam. Conversão de sinais, potencial de ação, elétrico, no terminal pré-sináptico desencadeia a liberação de neurotransmissores, químico, na fenda. Neurotransmissores ligam-se a receptores pós-sinápticos, gerando novo sinal elétrico. Axônio transporta sinal elétrico. Fenda permite transmissão química. Questão 48. Explique o significado clínico da diminuição da capacidade vital, CV, e capacidade inspiratória, CI. Resposta: diminuição CV indica comprometimento da capacidade de mobilizar volumes adequados de ar. Causas: doença neuromuscular, fadiga, fraqueza muscular, edema pulmonar, líquido ocupa espaço, POC, aprisionamento de ar, obesidade, peso restringe movimentos. Diminuição CI indica doença restritiva, rigidez tecido pulmonar, parede torácica impede expansão, e obesidade, peso sobre tórax ou abdômen restringe expansão. Ambas sinalizam dificuldade em trocas gasosas eficientes.